Oi pessoal, tudo bem? Esse solo que eu acabei de gravar, ele é o primeiro registro de algumas homenagens que eu vou fazer para o nosso querido maestro André Matos. Eu tive a notícia do falecimento dele no próprio sábado. Aquilo me abalou muito, eu fiquei muito triste mesmo. Na hora eu não acreditei muito, assim, eu achei que era alguma notícia falsa. Porém, quando eu vi alguns outros artistas prestando homenagens, depoimentos e tal, comecei a ver que infelizmente era verdade. Eu fiquei bastante abalado, senti muito a perda dele, assim, porque ele é um componente bastante importante na história da minha vida, na história dos meus estudos musicais, na história de alguns relacionamentos de amizade que eu construí ao longo dos anos. Então o André Matos, ele é uma figura muito importante na minha vida. Ele, mais da metade da minha vida é composta de acontecimentos que direto ou indiretamente se relacionam com ele, né? Aí, quando eu iniciei meus estudos de guitarra aos 11 anos de idade, eu ouvia falar muito do Kiko Loureiro, via algumas coisas dele em revistas, tal, mas não conhecia. Aí os primeiros contatos que eu tive com o trabalho do Angra foi indiretamente com uma videoaula do Kiko Loureiro, que ele era bem jovem ainda. E quando eu assisti eu fiquei espantado com as habilidades dele na guitarra. E com um EP da banda Angra chamada Freedom Call. Pouquinho tempo depois eu comprei um EP ao vivo chamado Holy Live, que tinha algumas poucas músicas ao vivo. Quando eu fiz 14 anos de idade, que eu podia ir a shows, o primeiro show que eu assisti, quando eu já tinha idade para entrar em shows, foi um show do Angra, com a formação com o André Matos, sendo que esse era o segundo show que eu ia na minha vida. O primeiro, anterior, que era um show do Yes, eu fui porque autorizaram que eu entrasse acompanhado dos meus pais, né? Nesse primeiro show, eu conhecia poucas músicas, né? Mas achei o show muito bom. Fiquei impressionado com todo mundo tocando lá. Achei o desempenho vocal do André Matos maravilhoso. Aquilo me impressionou muito. E eu ouvia ele cantando nos discos, falava, poxa, interessante, é diferente. Era um tipo de vocal que eu não conhecia. Antes de conhecer o Angra, eu ouvia o pessoal falando, o vocalista do Angra é muito bom, tal. E aí quando eu fui ouvir, achei interessante. Eu nunca havia ouvido alguém cantar aqueles tons agudos daquela forma. Em alguns momentos ele colocava um pouco mais de agressividade, como por exemplo na gravação de Painkiller do Judas Priest que eles fazem. Mas em boa parte das músicas ele cantava, mesmo que a música fosse pesada, ele cantava com certa suavidade, que é uma característica do metal melódico, né? Mais tarde, depois de ver as músicas que eu não conhecia naquele show, algumas eu conhecia, mas muitas eu não conhecia, fui atrás de adquirir os outros álbuns. O primeiro foi Angels Cry,
Aí eu ouvi aquilo, eu fiquei maravilhado. Ouvi até não aguentar mais aquele disco lá, né? Depois comprei o Holy Land, depois o Fireworks. O negócio interessante é que nesse show que eu fui deles, um dia antes eu fui lá na Galeria do Rock em São Paulo e coincidentemente estava o Rafael Bittencourt e o André Matos dando autógrafos lá pra divulgar o show. E aí eu conversei com eles esses dias rapidamente, só que eles me trataram muito bem, aquilo deixou uma impressão muito legal pra mim, né? Aí então eu, voltando lá, depois de ter adquirido o álbum Fireworks, eu já tinha toda a obra do Angra com o André Matos, ouvia aquilo compulsivamente. Então eu adorava as linhas de guitarra, adorava as músicas, adorava as linhas vocais, tudo era maravilhoso. Aí teve aquele rompimento do Angra em 1999, no qual ficou o Kiko Loureiro e o Rafael Bittencourt com o nome da banda, o André Matos, Luiz Mariucci e Ricardo Confessori saíram, chamaram o Hugo Mariucci e montaram o Xamã, né? Fiquei bem triste na época, porque eu amava o Angra, era a minha banda preferida na época, tá? Mas passei a acompanhar o trabalho das duas bandas, do Xamã e do Angra. Eu ainda cheguei a assistir um outro show do Angra com André Matos, eu vi 2 vezes. Ao vivo as duas foram sensacionais. Na primeira eu conheci apenas algumas músicas, na segunda eu já conhecia todas, porque havia comprado os discos e ouvido inúmeras vezes. Teve a separação. O Xamã fez um show de estreia que ia ser predominantemente com músicas do Angra, umas 4 ou 5 músicas autorais que ainda nem tinham sido lançadas. E eles deram uma noite de autógrafos e eu fui lá. Novamente eu encontrei o André Matos. Ele autografou um outro, uns papéis que eu tinha lá, acho que de propagandas da própria banda, né? Ele foi novamente muito legal comigo. E esse show foi muito bom. Tava com uma energia sensacional. Aí posteriormente o Xamã gravou o disco, passei a acompanhar bastante a banda, ia sempre nos shows. Inclusive estava presente na gravação do DVD Ritual Live, que foi um show maravilhoso. E acompanhando assim suas gravações, eu vi a grandiosidade dele como artista, como profissional da música. Ele era, além de ser um exímio cantor, era um exímio pianista também, era um exímio compositor, e vi a grandiosidade do trabalho dele ao construir uma carreira espetacular, assim. Enquanto muitos artistas no Brasil ficam pensando apenas na coisa, tem que fazer sucesso aqui, o cara tava pensando grande, ele queria ser grande não no Brasil, mas no mundo, e ele conseguiu isso. E isso serviu de exemplo para muita gente, assim, né? Aí foi acompanhando, assisti ele diversas vezes ao vivo. E aí depois teve aquela ruptura com o Xamã. Eu cheguei até a assistir uma apresentação do musical Tommy, no qual ele era o personagem principal. E também novamente eu encontrei dessa vez, ele me tratou super bem. Eu cheguei a trocar algumas palavras com ele. Aí teve a ruptura do Xamã e novamente ele se reergueu com a banda solo dele. E aquilo começou a me causar uma intensa admiração. Todo problema que ele tinha, a banda que dava errado, ele se reerguia, ele não tinha medo de começar de novo, ele tinha uma garra danada assim para começar as coisas, ele tinha uma competência
um conhecimento, uma grandiosidade artística tal, que o que quer que acontecesse, ele podia estar criando, podia estar fazendo. Ele tinha as bandas dele, mas se você colocasse ele apenas em cima de um piano com microfone, ele poderia fazer coisas sensacionais sozinho, sem precisar de uma banda. Eu tive o primeiro contato com a banda solo dele foi no festival Live in Louder, acho que de 2006, que tocou Stratovarius, Sepultura, Primal Fear, Doro Pesch, After Forever, e quem encerrou foi o David Lee Roth. E o André Matos fez uma apresentação surpresa lá, que não estava programada. Aí eu já havia visto a banda, já era com a banda solo dele. E pela primeira vez eu vi o guitarrista André Hernandes tocar. Apesar que o show ter sido curto, uma pequena amostra, eu achei muito legal o show, assim. E aí vendo o guitarrista André Hernandes tocando, que tinha um estilo um pouco diferente do Hugo Mariucci, que eu achava muito legal também. O Hugo Mariucci tinha uns solos que eu achava muito bonitos, ele era bastante expressivo tocando. Aí eu vi o André Hernandes com um estilo, o Hugo com outro estilo, um complementando o outro. Eu falei, pô, que legal. Só que parece aquelas coisas que o Angra fazia no começo com o André Matos. E aí saiu o primeiro disco, Time to Be Free, que eu amei aquele disco, né? Comecei a lembrar dos tempos em que eu ouvia Angra no comecinho, naquela fase que o André Matos fazia parte da banda. Aí saiu o segundo disco, eu adorei também. Eu não ouvi tanto o terceiro disco, Turn of Lights. O primeiro, Time to Be Free, o segundo, Mentalize, e o terceiro, Turn of Lights, que é um disco que eu ouvi pouco. Então eu não tenho muito para falar sobre ele, mas os dois primeiros eu acho maravilhosos também. E esse ano eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos com o André Hernandes, um de palhetada híbrida, outro de guitarra rock fusion. O André Hernandes era um cara que desde a primeira vez que eu assisti ele tocando com o André Matos, eu gostei muito do estilo dele. Ouvindo o disco, achei sensacional o que ele fazia, a linguagem dele. Ouvindo os 2 discos, e ele passou a ser uma nova inspiração para mim dos guitarristas brasileiros, né? Aí apareceram esses cursos, e os cursos tinham um grupo de estudos assim no WhatsApp, no qual ele tira dúvidas, você pode mandar vídeos, materiais, ele analisa, ele te dá sugestões, te aponta caminhos para melhorar. E o André Hernandes, desde esse contato que eu tive com ele, que foi finalzinho do ano passado, ele tem sido uma pessoa maravilhosa para mim. Ele tem me dado muito apoio, tem me dado um feedback extraordinário, assim. Ele tem sido bom não apenas para o ensino de conteúdo, mas até mesmo para questões motivacionais da vida. Ele é um poço de conhecimento, toca maravilhosamente, só que ao mesmo tempo é uma pessoa gentil, acessível e muito disposta a te ajudar. E tem sido uma experiência maravilhosa estar convivendo, estar tendo essa convivência com ele, mesmo com ele morando longe em Portugal. Ele é um cara que eu tenho muito a agradecer, inclusive em parte esse projeto do Encomende Seu Solo que eu estou fazendo aqui, ele existe graças
a todo apoio que o André Hernandes me deu, que fez com que eu tivesse a iniciativa e a autoconfiança para fazer esse trabalho. Antes eu me encontrava um pouco, talvez uma situação um pouco mais tímida, mais retraída, e as palavras de incentivo e de motivação que ele deu foram elementos-chave para eu sair um pouco dessa zona da timidez. Então eu tenho muito a agradecer a ele, a tudo isso aí. E se eu analisar ao longo de toda a minha vida, dos meus estudos musicais, a maioria das coisas que eu fiz tem uma relação direta ou indireta com o André Matos. Seja nas músicas dele, seja nos shows dele, seja seja músicas que eu conheci que tinham ele cantando, que eu fui estudar, seja com músicos que eu conheci que tocavam com ele, sendo músicas que eu estudei que colaboraram para o meu crescimento e aprendizado musical. Eu já cheguei a tocar em algumas bandas que fizeram covers do Angra e tudo mais, e todas as situações em que eu estudei essas músicas foram muito importantes para o meu aprendizado. E sempre, assim, a todo momento eu me deparo com alguma situação que, direta ou indiretamente, tem alguma colaboração do André Matos para o meu aprendizado. Então esse primeiro solo que eu escolhi pertence à música Streets of Tomorrow, do primeiro álbum Angels Cry. Eu escolhi ela nessa primeira semana exatamente pelo fato de ser o primeiro álbum. A próxima semana eu vou estar gravando um solo do álbum Holy Land, que é o segundo, e na outra, um do álbum Fireworks, que é o terceiro. Eu escolhi a música Streets of Tomorrow porque é uma música que a composição é dele, exclusivamente dele. Se você olha nos créditos do álbum, ela não está escrito que seja parceria dele com ninguém. A letra, a composição, tudo é dele. Então eu achei, fora que era uma música, era um solo, que há algum tempo eu tinha vontade de aprender ele, de estudar ele, e esse momento foi bastante oportuno para isso. É uma música que às vezes não é tão lembrada do Angra, assim. Ela não é tão tocada nos shows como Carry On, por exemplo, né? Aí eu me esforcei bastante para gravar esse solo. Ele tem tudo a ver com o contexto que eu estou vivendo, com a interação com o André Hernandes, inclusive no show solo do André Matos, quem fazia esse solo era o próprio André Hernandes. E muitos dos meus amigos, parceiros musicais, eu conheci ouvindo os álbuns, indo aos shows do Angra, do Xamã, do André Matos solo. Então aqui eu gostaria de prestar homenagem ao nosso maestro, da forma como ele merece. Na verdade, eu acho que eu ainda não... Isso é o melhor que eu posso fazer, mas eu acho que ele merece muito mais que isso. Eu gostaria que ele não tivesse partido, porque eu gostaria de... Até porque ele partiu com pouca idade, né, com apenas 47 anos. E ele com certeza tinha muito mais coisa legal aí para estar trazendo pra gente. E eu gostaria de ter continuado a conhecer novos trabalhos que ele viesse a fazer, aprender novas músicas, tudo mais. Então essa é a primeira parte da minha homenagem. O André Matos para mim é uma grande inspiração no que diz respeito à música, a ser humano, a carreira musical, a tudo. Ele é um exemplo para mim. Ele é com certeza um dos maiores músicos do Brasil, que o Brasil já teve, que o mundo já teve.
Ele é digno de muito orgulho para o nosso país. Toda a integridade de sua carreira, que nunca se meteu em confusões, nunca ficou se metendo em fofocas aí na mídia só falando besteiras, semeando intrigas. Ele nunca fez esse tipo de coisa. Ele se focou verdadeiramente de corpo e alma na música, fez o melhor de si enquanto estava entre nós e inspirou muita gente. Inspirou toda uma geração de músicos a qual eu me incluo. Então essa é a primeira parte da homenagem e agradecimento a tudo que a sua obra fez por mim, a tudo que a pessoa dele fez por mim ao me tratar com tanta gentileza, tanta receptividade, tanto acolhimento. E vou tentar, além dessa homenagem que eu estou fazendo, nas próximas dar o melhor de mim, porque ele merece isso e muito mais. Então, obrigado, mestre. Obrigado, maestro. Já sinto muitas saudades de você. Mas a sua obra me proporcionou um crescimento que poucos nomes, poucas pessoas conseguiram ter esse impacto em mim. Então agradeço por todos os shows que eu assisti com você tocando e cantando. Agradeço por todas as músicas maravilhosas que você compôs e que eu pude aprender. Agradeço aos músicos extraordinários que você colocou ao seu lado, que também me inspiraram muito. Então descanse em paz, querido maestro. Eu sou apenas um dos seus muitos discípulos, e que a sua obra continue a nos inspirar eternamente e proporcionar o crescimento de muita gente. Abraços, pessoal. Fique em paz, maestro. Descanse em paz. Você mora aqui e a sua obra também.